Olá, partners do nosso meeting educacional de marketing e finanças. Tudo bem com vocês? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores do meeting. Esse evento pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. É uma grande e feliz coincidência que estejamos reunidos aqui nesse 28 de abril, o Dia Mundial da Educação. Afinal, o grande propósito do nosso movimento é contribuir de maneira relevante com a educação. Para isso, temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Forias Soluções Financeiras, Yang, Brandio, Fundacred, Grupo Cobra Fix, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira Premier do Google for Education e Unibolsas Brasil. Nossa quarta temporada já vai começar. Mais um ano que promete fortes emoções. Eleições, Copa do Mundo, fim da pandemia, será? Questões geopolíticas, economia, sociedade. 2022 não estará para brincadeira. E o que a educação tem a ver com isso? Tudo. Afinal, essas e outras questões do cenário externo impactam diretamente sobre o dia a dia das nossas instituições e do mercado onde estamos inseridos. Então, para ajudar os gestores a antecipar os possíveis cenários e consequências deste ano para suas operações, o Meeting trouxe dois profissionais de enorme relevância para uma conversa educacional do mais alto nível. Fábio Reis, diretor de inovação e redes de cooperação do Senesp e presidente do consórcio STEM Brasil, e José Carlos Barbieri, reitor do Centro Universitário Cidade Verde, UniFCV. A mediação do debate será de Júlio Borba, sócio da Lifelong Education e membro do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco. Quem quiser fazer perguntas ou comentários, fique muito à vontade para utilizar o nosso chat. O evento está sendo gravado e, posteriormente, será publicado em nosso canal no YouTube. Então, vamos dar início à nossa temporada. Júlio Borba, tudo contigo, um ótimo evento a todos. Coisa boa, Fred. Que ano, hein? Ano cheio de coisa, recheado de possibilidades, né? Agora sim, possibilidades você falou, né? Políticas, econômicas, Copa do Mundo, tudo isso, e educação, não é? A gente está aqui hoje para falar sobre todas as oportunidades que a gente tem na educação, sobre todas essas oportunidades que a gente ainda vislumbra, não é, nesse contexto educacional, porque nós sabemos, né, que ainda falta muito a ser feito, não é? Muito se falou sobre 2020, não é? Os avanços na educação. E aí, passando 2 anos depois, a gente já começa a refletir, não é? Muito se avançou ou simplesmente foi um pouco mais de tecnologia e a sala de aula saiu de um contexto e foi para o outro, e no final das contas, a gente continua fazendo muito da mesma coisa, não é? Professor Fábio, professor Barbieri, que coisa boa ter vocês aqui, tá? Um dia desse eu estava falando com uns amigos e aí eu participei de um evento no Metaverso. Olha que coisa linda, né? Eu achei fantástico participar de um evento no Metaverso, só me frustrou uma coisa. Era um palco e várias cadeiras enfileiradas. Eu disse, para que Metaverso, né? Professor, quem começa? Vamos por ordem alfabética? Vamos como? Quem começa? Professor Fábio Barbieri? Professor Barbieri. Vamos lá, professor Barbieri. Conte um pouco dessa sua expectativa de 2022. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado ao Fred pelo convite. Muito obrigado aí, Júlio, né? Já conversamos hoje pela manhã e é a primeira vez que eu estou vendo, assim, conversando com o Fábio Reis, né? E é um prazer estar aqui. Quando a gente fala de tudo isso, né? A gente falou aí da Copa do Mundo, esse ano, novembro e dezembro, totalmente fora de época, né? Ainda uma consequência da pandemia.
as eleições, que ocorrem a cada 2 anos, então em outubro nós temos aí as eleições. Daí nós temos também, claro, que não dá para não falarmos deste fim, entre aspas, da pandemia, né? Quais são ainda as coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, e, claro, principalmente sobre a educação. Temos aí, infelizmente, o que está acontecendo na Ucrânia, a guerra da Ucrânia, as questões geopolíticas que a gente observou esses dias também lá em Israel, né? A economia, olha, a inflação voltou a crescer, e a gente tem aí uma inflação mensal que a gente não via desde de 1995, mudanças na sociedade, né? A gente vê a todo momento siglas aparecendo e pessoas defendendo muitas coisas. E, claro, falar de boas práticas, né? Boas práticas que a gente tem observado, a gente tem participado aí de eventos e a gente tem nas nossas próprias instituições. Então, será um prazer falar sobre esses assuntos, espero contribuir e também, é claro, aprender com todos vocês. Que coisa boa. Fábio, faça logo essa abertura para a gente conhecer um pouco sobre você, não é? E essas suas impressões também sobre 2022, amigo. Bom, acho que o grande debate neste ano, os grandes debates, é o rumo desse país, né? Acho que precisamos falar muito em políticas públicas, em pensar o Brasil, né? Em pensar o Brasil e propor projetos. Acho que todos nós trabalhamos com educação, nós representamos instituições de ensino. Então, nós temos que assumir esse papel de protagonistas e de uma maneira assertiva e propositiva, né? Participar do debate, né? E incentivar os nossos estudantes também a participar do debate de uma forma cidadã, né? De uma forma, enfim, que sejam agentes desse processo de mudança do país que precisamos, né? Uma outra... Júlio, você falou desses 2 anos de pandemia, você falou uma palavra, né? O mais do mesmo, né? Eu temo um pouco mais do mesmo, né? Eu temo um pouco que falamos tanto em mudança, no novo normal, né? E aí, não, no metaverso, daí você entra no metaverso e por quê, né? Por que eu vou usar o metaverso? Não sou contra o metaverso, pelo contrário, né? Mas tem que ter um propósito, né? Tem que estar linkado ao seu projeto pedagógico, né? Tem que trazer inovação e mudanças, tem que trazer aprendizado, né? Então, minha preocupação é se nossas instituições estão realmente fazendo as mudanças consistentes, processos de transformação, né? Uma outra coisa também é uma discussão sobre o valor do diploma, né? Sobre o valor da educação superior. A educação superior é extremamente importante, não vai perder seu valor. Talvez alguns diplomas não tenham valor porque as instituições não estão formando conforme as demandas da sociedade, as demandas dos empregadores, né? Eu acho que uma outra discussão, já que hoje é o dia né, que estamos falando de educação, é o tema da inclusão, a educação que traz igualdade, a educação que diminui as desigualdades, né? Para uma sociedade mais justa, né? Nós precisamos de inclusão, né? Nós precisamos de inclusão no ensino superior. Não dá para termos um país da dimensão do Brasil com apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior, né? Não dá para convivermos em um país que não tem uma política de financiamento de inclusão na educação de forma clara, consistente e que traz impacto. Então, um pouco aí das reflexões iniciais. Que coisa boa, hein? A gente já está vendo que hoje vai pegar fogo isso aqui, viu? Bem, mas vamos lá, né? Professor Barbieri, dentro desse contexto de mudanças, dentro desse contexto que a gente vem falando, de todo esse movimento que a gente observou, não é? O que é que realmente mudou de verdade na educação? O que é que, na sua opinião, ou na opinião compartilhada da sua instituição, que percepções nós tivemos dessa real mudança? Em que momento nós percebemos essa virada para uma mudança? Fábio, acredito que a grande maioria das instituições de ensino superior já estão há algum tempo trabalhando com metodologias ativas, trabalhando com formação de professores, já que os nossos professores foram formados nas instituições onde ainda as disciplinas funcionam como gavetas que não se interconectam. Então, as instituições de ensino já estão há algum tempo, e aqui o Centro Universitário Cidade Verde, eu estou no noroeste do estado do Paraná,
na cidade de Maringá, né, que é a melhor cidade para se viver entre as cidades que têm Lugar mais de 100 maravilhoso, mil. né? É, a cidade que tem mais de 100 mil habitantes, então nós estamos aqui realmente num oásis. Então, a pandemia veio, pegou todo mundo com grande aí, dificuldades, né, para se adaptar. Mas, como nós já estamos formando os nossos professores com metodologias ativas, falando da importância de inovar, da importância de darem aulas que eram diferentes, que tinham algum sentido para os alunos, e desde 2015 nós já estamos trabalhando com bibliotecas virtuais. Nós começamos primeiro no curso de Direito com a revista dos tribunais online. Depois nós já entramos com a Pearson, depois com a minha biblioteca e depois com a Saraiva. Então, até 2019, então de 2015 a 2019, nós já estávamos com essas bibliotecas virtuais e a gente já sensibilizava, estimulava os professores e os alunos a utilizarem. É claro que a adesão não era aquela coisa, né? Porque ainda as pessoas, por mais que a gente usava a tecnologia, ainda pegavam lá e queriam o livro, né? Então, a gente conseguiu, por esse trabalho que a gente já estava fazendo há alguns anos, sair, no caso de Maringá, do dia 17 de março de 2020, para a primeira segunda-feira, que foi o dia 20 de março de 2020, automaticamente do analógico, né, para o digital. Claro, com todos os problemas de internet, professor que ainda não acreditava, que não dominava a tecnologia, as redes de internet, né, nas casas, não atendia os alunos. Então, a gente passou por um momento complexo. Mas a gente, já na primeira segunda-feira, vamos todos para o remoto, né, emergencial. E o que a gente observou? A gente observou que realmente a tecnologia existe, estava à disposição e a gente não estava usando, né? E que ocorreu um aprendizado por meio de sentidos, por meio de sensações, por meio de proximidade, e que a gente observava que o estudante precisava, né, de ter ali um significado de vivência. Então, tudo isso dificultou um pouco a aprendizagem de quem estava remotamente. E hoje, né, já com a pandemia sendo passada, porque aqui, Fábio Reis e Júlio, nós estamos com as aulas presenciais desde o dia 12 de março de 2021. Então, nós entramos na justiça e a gente ganhou a possibilidade de trabalharmos de forma híbrida. Quem podia, vinha para as aulas, quem não podia, ficava em casa, né? Então, a gente já está mais de 13 meses trabalhando presencialmente. Então, a gente conseguiu diminuir, né, alguns efeitos nocivos da pandemia. E a gente observou que vieram muitas deficiências, principalmente em relação à aprendizagem. Mas também nós tivemos aspectos positivos, porque hoje os nossos alunos e os nossos professores, coordenadores e diretores acabam utilizando a tecnologia, né, mais do que utilizavam. E começam a valorizar mais a importância do ensino, que é um ensino híbrido, ou seja, o MEC nos autoriza, temos até 40% da carga horária dos cursos presenciais à distância. Então, hoje, de fato, nós utilizamos esses 40%. E nós temos atividades. E o legal é que aqui na nossa instituição, a gente não teve redução de carga horária de professor. Ele continua, se ele era 20, ter 20, continua a ter 20, se até 40, ter 40. Porém, a parte que ele está trabalhando remotamente com o aluno, ele continua sendo remunerado. E as atividades que ele acaba passando para os alunos respondem, mandam, ocorre tudo naturalmente, mas foi uma maturação da própria instituição, né? E a gente também, para diminuir os prejuízos e também as dificuldades, a gente fez atendimentos individualizados dos nossos alunos. Então, a gente teve, por exemplo, um programa que já existia, a gente só intensificou, que era o aconselhamento. Então, a gente atendia pelo curso de psicologia, alunos, professores, colaboradores que estavam passando por alguns problemas psíquicos de saúde em relação, né, a toda a pandemia. Então, isso nos aproximou bastante do aluno, a gente teve aí uma proximidade na trajetória dele, oferecendo esse suporte, que não era um suporte complexo, era simples, mas que dava resultado. E
a gente acabou se aproximando muito, né, dos nossos alunos e também até, principalmente com os calouros que estavam iniciando também das suas famílias. E com isso começou uma parceria sólida e também muito honesta, falando das nossas dificuldades, das nossas realidades, bem como os nossos alunos e os seus familiares. E foi uma grande aprendizagem, né, professor Barbieri? Eu acho que para todos foi um momento eu disse, eu sempre digo isso, assim, o que trouxe de melhor foi isso, né? Nós nos abrimos a aprender, né? A educação, ela vinha muito num piloto automático, né? Ela vinha Sim. muito com aquela sensação de tudo ser muito, né, superlativo, mas muito piloto automático, né? Isso foi muito bom, assim, essa atenção dada para cada estudante, esse momento, né, de percepção maior do estudante, né, do ser humano que estava ali, não é? Fábio, tem aqui um comentário do Oscar Hipólito que ele disse, acrescentando as palavras, né? Não dá para ter um país oferecendo educação de qualidade duvidosa, tem que mudar. E o Léo Estevam, né? O que não dá, penso que é bem conhecido já, mas o que receio é o desconhecimento do que devemos mudar de agora em diante na educação. Parece que queremos fazer o conceito de loucura de Einstein, ou seja, ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Será que a gente consegue ter resultado diferente fazendo a mesma coisa, Fábio? Microfone. Obrigado. Olhando a literatura de ensino superior, visitando instituições, conversando com reitores, como o professor Barbieri, não dá. Né? Não há evidências de fazer a mesma coisa e melhorar o resultado, ainda mais num tempo de mudanças, como diz o professor Barbieri, que você está falando, né? De aceleração, ou de mudanças de parâmetros, né? Que a pandemia nos trouxe, do modelo da aula, do modelo da forma de funcionamento das nossas instituições. E é muito bom, né, ouvir de um reitor, nós estamos trabalhando com metodologia, estamos investindo em professor e tudo mais, né? Agora, me preocupa, Júlio, assim, qual é o modelo acadêmico das instituições de ensino, né? O modelo acadêmico em relação ao seu conceito, ao seu propósito educacional. Então eu vou formar o estudante nesta perspectiva de aprendizagem, nesses métodos, né? Porque o modelo acadêmico ele não se resume se eu vou usar a plataforma X, né? E o professor e o aluno vai na aula 3 dias ou 2 dias, ou vai ter 40%, ou 30%, ou 20%. É uma concepção acadêmica de aprendizagem, né? É algo mais amplo, né? Então, nós, com 41 dirigentes de ensino, nós somos a TEC de Monterrey em fevereiro, até que o modelo acadêmico, bom, aqui nós acreditamos que o aluno precisa aprender fazendo, e nós desafiamos, ele aprende por desafios reais. Eles têm 800 empresários executivos parceiros, eles chamam sócio formador. Olha que coisa linda. Às vezes nós pensamos que os empresários, né, que os executivos, que as empresas não dialogam com a gente. Talvez seja o tipo de diálogo, né, seja a forma de abordagem, né, porque eles têm 800. Eles têm um banco de projetos reais de 2.500 projetos reais, né, de empresas, de organizações públicas e privadas. Então, em todas as áreas, em todos os cursos, o aluno aprende por projetos reais, né? 100% dos professores, lá eles têm 8.000 professores, passam por um processo de capacitação direcionando a forma como a instituição pensa, né? Então, a TEC, ela faz coisas diferentes e tem resultados diferentes. Eles cresceram 23% de número de estudantes nos últimos anos. Eu estava lendo esse livro aqui, Studies First, o Paul LeBlanc, né? Quando ele assumiu a reitoria da instituição, eles tinham 2.800 estudantes. Hoje eles têm 167 mil estudantes. Não é um milagre, né? O Paul LeBlanc parece que, quando eu leio esse livro, ele tem uma faca no dente pensando em aprendizado. É um reitor que estuda a ciência do aprendizado, né?
Como o aluno aprende, como engaja. É um reitor que usa a tecnologia para realmente personalizar o aprendizado. Se eu tenho uma sala de 40, 50 alunos, eu tenho o José, o João, o Fábio, a Maria. O José, o João, o Fábio e a Maria têm perspectivas diferentes. O professor não dá conta de entender o ritmo de aprendizado de cada um. Usa algoritmos, tem informações, use a tecnologia a seu favor, né? E é aquilo que o professor Oscar Hipólito, obrigado, professor, por estar conosco, né? Disse, se você faz um bom projeto acadêmico consistente, você tem resultado. Eu acho que cada vez mais, Júlio, nós vamos... Me diga qual é o seu modelo acadêmico, me diga qual é o seu propósito educacional, que nós podemos fazer uma previsão sobre o seu futuro. Se vai ter demanda de estudantes ou não. Porque instituições que não instigarem estudantes a um aprendizado, elas vão perder, os estudantes, os jovens vão perder interesse na minha bola de cristal, né? Pela literatura, pelas visitas. Quer dizer, as instituições que estão cuidando do estudante, elas estão melhorando a captação, estão fazendo coisas diferentes. Uhum. Me diga seu método, que te direi quem és, e ainda dou a previsão do futuro, né? Fred, vamos entrar na conversa? Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta tanto para o Fábio quanto para o professor Barbieri, no seguinte sentido. Durante essa semana, nós até publicamos, Fábio, lá nas nossas redes, o seu artigo, que foi um artigo, né, de proposição de políticas públicas que, assim, ele foi uma das principais inspirações, né, para o nosso tema aqui, né, que era debater as questões externas, né, do cenário de 2022. E aí eu queria fazer essa pergunta, o Fábio, na condição de quem atua numa associação, né, em um sindicato, etc. O professor Barbieri, que também tem essa representatividade, mas, além disso, é reitor de uma instituição. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é importante atentar. Obviamente, a gente vai ter o cuidado assim, de não entrar numa questão de politização, né? Não é a ideia, mas o que é importante a gente atentar enquanto setor para políticas públicas, né? O que vale a gente ponderar para poder também tomar as nossas decisões, para também poder direcionar discussões? Qual é o nosso papel frente a tudo isso? Posso? Vamos lá. Claro. Já que o texto... o Semesp organiza missões, viagens internacionais, né? No final de maio, nós vamos para os Estados Unidos, inclusive visitar o Paul Leblanc. Quando nós fomos na Coreia, eles estavam falando numa política pública para 2030. Acho que o Semestre faz uns 4 anos que nós fomos para visitar a Coreia do Sul, 2030. Né? Quando nós visitamos a Finlândia, também era um projeto de longo prazo. O que eu quero dizer com isso? São políticas de Estado e não de governo. Né? Acho que é a primeira coisa, política de Estado e não de governo. Não é uma questão imagina um país que passa com 5 ministros da educação. Há um risco de você ter uma política do ministro e não de Estado. Né? E aí, só para a gente... Então, nós precisamos de políticas de longo prazo. Os países que deram certo, eu sei que Coreia, Finlândia, qualquer um que eu citar, tem outra história, outra cultura, outro clima, outro povo. Eu tenho consciência disso. Né? Eu não estou falando que é Ctrl-C, Ctrl-V. A gente tem consciência disso. Só que a evidência, né, a literatura demonstra que, né, os estudiosos de políticas públicas dizem que quando você tem uma política de Estado de longo prazo, para isso você precisa construir um projeto, um conjunto de propostas. As políticas públicas nascem de demandas da sociedade, de interesses das associações, né, e, obviamente, de propostas dos agentes que fazem a política pública, do deputado, do senador, do ministro. Né? Então, há que ter convergências da sociedade e dos formuladores de políticas públicas, há que ter diálogo, né? E, a partir daí, você formular essas políticas públicas. Então, qual é o projeto educacional? Eu não sei responder. Né? Qual é o projeto educacional? Então, ela dá certo quando você tem um projeto de educação básica, média, enfim, de todos os níveis. Né?
Então, na perspectiva do Semesp, né, nós produzimos um documento em 2017 sobre diretrizes de políticas públicas para o ensino superior. Depois chamamos várias associações de ensino superior e reformulamos o documento. E agora nós estamos fazendo novamente um novo documento que vai ser publicado daqui uns 15 dias no máximo. Diretrizes de políticas públicas, né? O Semesp nasce como um sindicato. Hoje nós somos um sindicato de mantenedores do Estado de São Paulo, mas também somos uma associação nacional, né? Nós temos associados em vários estados. E é uma associação que quer ser plural, né? E nós chamamos gente de instituições públicas, nós chamamos estudiosos de políticas públicas, nós chamamos gente que está no IPEA, portanto, é um órgão de governo, de Estado, né? Nós chamamos, para nos ajudar a formular políticas públicas, as nossas propostas. É lógico que tem um DNA do Semesp ali, o documento, mas procuramos ampliar as discussões. Então, políticas públicas, elas não podem nascer da cabeça de uma pessoa, de um ministro qualquer que seja ele, de qualquer governo. Né? É óbvio que a cabeça do ministro vai nos ajudar muito a conduzir as políticas, né? Mas ela tem que nascer a partir de uma coletividade, de uma discussão, de interesses de sociedade. Nós precisamos de mais de público, né? Mais de discussão pública, de propostas que incidam e impactem a sociedade. Né? É um pouco aí a nossa perspectiva, né? E que eu acredito também. Legal, legal, muito bom. Professor Barbieri, por favor. Concordo com o Fábio Reis. Enquanto nós não tivermos uma política de Estado, a gente vai ter problemas, né? Porque muda governo, muda linha política de cada um deles. Quando eu falo em governo, a gente tem que envolver não só o presidente da República, mas também os governadores e os prefeitos. Quantas boas ideias nós já vimos em municípios, em estado, e até mesmo no Brasil, né, que não foram para frente. Se vai, eles mudam o nome, faz uma mudança aqui, uma mudança ali e tal. Olha o que a gente sofreu quando o Fábio fala das políticas públicas, olha o que nós sofremos lá no segundo governo da Dilma, quando nós estávamos colocando muito mais alunos no ensino superior, por exemplo, e de uma hora para outra acabou o dinheiro do FIES. No primeiro momento, todo mundo serazado, todo mundo com CEPROC, todo mundo, qualquer coisa poderia entrar, que também não concordava. No segundo momento, corta porque não tem dinheiro. E agora a gente vê essa herança toda, né, que é onde nós temos aí uma grande porcentagem dos alunos que não conseguem pagar o financiamento. Então, nós temos que ter políticas públicas, que sejam políticas de Estado, que pense realmente no que seja ótimo para a educação, para formarmos pessoas que irão para os postos de trabalho, no mundo do trabalho, e que poderão nos atender para que possamos ter um desenvolvimento socioeconômico que, de fato, comece a valorizar o país que nós vivemos. Todo mundo já ouviu falar, o país é maravilhoso, a gente vai, viaja, vê muitas experiências maravilhosas, mas a gente acaba voltando para cá porque esse aqui é o nosso país. E quando o Fábio fala, né, da Coreia, da Finlândia e tal, é claro que tem o clima que influencia, nós temos também a cultura que influencia, mas nós podemos aqui, com uma política de governo, ou vendo a sociedade civil organizada, ou vendo as entidades que representam o ensino, seja na educação básica ou no superior, que estudam, conhecem e que tem como ajudar na implantação de políticas. Então eu vejo como um sucesso o ProUni, eu vejo como um sucesso que foi, principalmente no final do governo Lula, no primeiro governo da Dilma, a implantação, com essa mudança, né, do FIES. Eu vejo também como um ponto positivo que aconteceu na gestão do Fernando Henrique Cardoso, quando houve uma abertura para termos mais instituições de ensino superior. Eu vejo também com bons olhos a mudança no ensino médio, nesse novo ensino médio. Vejo também como uma boa política
a implantação da BNCC, desde a educação infantil até o final da educação básica, ou seja, nós temos coisas boas acontecendo. Nós temos, então, o Fórum das Entidades do Ensino Superior trazendo informações, trazendo dados para que o governo, certo, implante, de fato, uma política pública. Porque se agora nós vamos ter as eleições que são majoritárias, que é, então, para deputado estadual, governador, senador, deputado federal e também presidente da República. Mas a gente vê a mesma coisa que vai acontecer agora quando tem para as minoritárias, para prefeito e para vereadores. Eles falam 3 coisas sempre: educação, segurança e saúde. A cada 2 anos a gente ouve isso: educação, segurança e saúde. Mas a gente não vê uma política de governo que possa fazer a diferença. Então está na hora dos nossos governantes nos ouvirem, as entidades que representam a educação básica, as entidades que representam o ensino superior, e implantar e implementar, ampliar políticas que foram políticas de sucesso, que tem muitas espalhadas no Brasil. Eu vou pegar como exemplo a minha cidade aqui de Maringá. Nós temos um programa aqui chamado de ProMUB, que é Programa Municipal de Bolsas de Estudo. Ele é o nosso ProUni. Então, são os mesmos indicadores que são analisados. Com uma diferença: este aluno, para entrar no ensino superior, uma diferença não, são 3. Essas 3 diferenças: primeiro, tem que morar na cidade há pelo menos 2 anos. Tem que ser a entrada no primeiro semestre, ou no início do curso, se ele for anual. E tem que prestar uma atividade que seja uma atividade para terceiro setor, para que o aluno já comece a conhecer o terceiro setor e comece a ser inserido no mundo do trabalho. Então, existem grandes iniciativas, existem grandes ideias, grandes projetos. Agora, esses projetos não podem morrer quando muda o prefeito, quando muda o governador ou quando muda o presidente. Pois é, nós temos heranças aqui. Eu estava agora conversando aqui em paralelo com o Leonardo Esteves para tentar entender essa pergunta dele. Ô Júlio, falando nisso, deixa eu colocar aqui, porque eu acho que tanto o Fábio quanto o professor Barbieri trouxeram aqui um ponto, se tu me permite, que coloca na discussão essa conversa boa que está acontecendo aqui no chat, entre aqui o Oscar Hipólito e o Marcelo Vasconcelos, quando eles abordam um tema que é super interessante e que eu acho que ele também pode ser endereçado para essa nossa intenção de falar sobre 2022, que é analisar a questão de mercado de trabalho, desenvolvimento das carreiras, sob qual perspectiva, para não ficar também assim uma pergunta muito ampla. 2022, de alguma forma, é um ano, do ponto de vista do trabalho, que certamente as coisas vão mudar, né? Os modelos, a gente tem agora, de fato, algo que podemos chamar de uma retomada, de um modelo de trabalho híbrido ou retorno ao presencial, etc. É um mundo novo, é um momento novo. Sem entrar no mérito dos currículos, dos cursos especificamente, porque isso levaria mais tempo para fazer, mas, assim, quais são os inputs que as instituições, né, do ponto de vista de vocês, tanto o Fábio, né, na condição de associação e sindicato, e o professor Barbieri da mesma forma e também na instituição, quais são os inputs que a instituição tem, enxerga no mercado nesse momento, e qual é a saída disso, ou seja, de que forma ela vai ajudar os seus estudantes a viverem nesse novo mundo, digamos assim, que esse 2022 nos traz. Ninguém quer. O cara solta a bomba e sai correndo, né? Então vamos lá. Ele solta a bomba e sai correndo. Fred, né? Ô Fred, fica difícil você não envolver algumas coisas, né, que você diz para não envolver. Por exemplo, nós temos as diretrizes curriculares, né, dos cursos superiores, algumas muito antigas.
muito antigas, que hoje não atendem mais o mundo do trabalho e nem as necessidades da sociedade civil organizada e da sociedade como um todo, certo? Então a gente precisa, primeiramente, atualizar as diretrizes curriculares nacionais. Precisamos também aproximar o aluno de atividades que sejam atividades práticas. Precisamos que o aluno coloque a mão na massa. A gente sabe que o aluno hoje não quer ler, a gente sabe que o aluno hoje não quer assistir um vídeo que tenha mais de 3 minutos, porque ele já acha que é muito longo, certo? A gente já sabe que o aluno que chega tem dificuldade de disciplina, tem dificuldade de hierarquia, ele tem dificuldade de organização no seu processo de ensino-aprendizagem, a gente já sabe tudo isso. Então, se é para fazer diferente, nós vamos ter que atacar exatamente neste novo aluno. Mas para eu atacar esse novo aluno e aproximar o curso do mundo do trabalho, eu tenho que melhorar a formação dos professores. Não tem como eu mudar tudo isso sem melhorar a formação dos professores. Então, para nós que formamos professores, a gente tem que estar atento com isto. Que professor eu vou formar agora? Que professor eu vou ter na minha instituição para atender esse aluno que não quer ler, um aluno que quer colocar a mão na massa muitas vezes e não quer muito ficar na teoria, e a teoria eu posso trabalhar remotamente, esse aluno que não respeita a hierarquia, este aluno diferente da nossa época. Então, se melhorarmos a formação dos professores, se nós nos aproximarmos do mundo do trabalho, se as diretrizes curriculares forem mais atuais e nós pudermos utilizar a inteligência artificial na resolução de um teste vocacional, a inteligência artificial, para ver como as nossas matrizes estão próximas da realidade do mundo do trabalho, e depois verificar se o aluno que nós formamos realmente está empregado, e ele está empregado ou está empreendendo, né? Na área que ele se formou, a gente começa a ter mudança. Então, a gente vai ter que usar ainda mais a tecnologia, vamos ter que melhorar a formação dos professores, melhorar as diretrizes curriculares, temos mais práticas, mais metodologias ativas para que a gente possa quebrar isso que hoje não nos satisfaz, nos deixa de forma muito inquietos. Professor, perfeito. Antes de passar a palavra para o Fábio, eu acho que eu falei assim, sem entrar no mérito do currículo. Não, eu quis dizer, assim, não ficando apenas nessa questão, porque tem outras coisas, tá? Desculpa. Não, tranquilo. Mas você respondeu perfeitamente aí, é isso mesmo. É um bate-papo, né? É um bate-papo. Claro. Vamos lá, tentar contribuir. Primeiro, as instituições elas precisam ter o seu propósito institucional, né, na sua que demonstrarem real preocupação com esse tema de conexão com o mundo, de conexão com o mundo da quarta revolução industrial, né, com o mundo digital, né, e às vezes eu tenho uma sensação, né, é uma das hipóteses. Nós não dedicamos tanto tempo a um desenho de um projeto, de uma concepção daquilo que nós queremos como proposta institucional, né? Porque se queremos a conexão, como que nós vamos desenhar a conexão com o mundo real, né? E é interessante, esse semestre nós já fizemos várias pesquisas em que nós, instituições de ensino, acreditamos que formamos para o mercado, e falamos isso, que formamos para o mercado, e quando perguntamos para o executivo, ele acha que nós não estamos formando, né? Então, essas desconexões, né? Há instituições que estão cuidando em criar conexões, elas estão se dedicando a isso, né? Muitas vezes as nossas instituições lá, nós batemos na porta de uma empresa XY para pedir algo, né? Sem um projeto, sem uma proposta, né? Concreta, né? De que vai trazer benefício para ambos, né? Uma outra coisa, nós precisamos entender esse jovem, né? O que ele quer, né? Você, Fred, falou do mundo híbrido, do presencial, né? O que ele quer, né? Quer dizer, o que a gente está lendo, e aí nos Estados Unidos, os jovens pedindo demissão, no Brasil também há esse cenário, né? Porque eu quero trabalhar num local que tenha propósito, eu quero
é muito mais do que ganhar dinheiro, né? É a minha satisfação, é no local onde eu me sinta bem. Imagine isso numa instituição de ensino. Se ela não permite, se ela não incentiva ou instiga uma experiência do estudante legal, onde ela não tem um propósito social, né? Aula, sentar na aula, assistir, ouvir o professor, não vai dar match mais para esse jovem. Eu acho que não vai dar match mais, né? Para esse jovem que também tem engajamento, ou esse jovem o que ele quer? Nós precisamos ser especialistas em jovens, né? Eu acredito. Uma outra questão, né? Às vezes a gente escuta assim, eu invisto em empregabilidade, tá? E daí, né? Eu tenho lá um centro de carreiras. Eu acho que centro de carreiras não basta mais, né? Você e a torcida do Flamengo, do Corinthians, e as outras instituições também têm, né? O que você faz de diferente, né? Então, eu estou vendo a instituição falando, olha, eu cuido do sucesso do estudante, eu cuido do estudante desde o momento em que ele entra em contato com a instituição até o momento em que ele sai da instituição, né? Nós não somos bons em cuidar dos egressos, né? Nós não somos bons em acompanhar a vida do estudante. Nós mandamos do egresso, né, convite para ele vir fazer curso de extensão ou de lato sensu, né? Mas quais são os gaps na formação? O que ele está fazendo? Por que nós não chamamos ele para ajudar os nossos projetos, para ele fazer mentoria, né, para os nossos estudantes? Nós precisamos ir além dessa área de carreiras. CIE, que é importante a gente ter, o outro, várias instituições têm. O que você se diferencia, né, para cuidar do jovem, para cuidar que ele tenha sucesso, de uma boa experiência ao longo da sua formação na graduação. E, por fim, né, algo que eu estou ouvindo cada vez mais instituições, eu estou lendo relatórios sobre transformação digital. E quem está fazendo transformação digital de fato, né, com plano, com estrutura, está fazendo isso porque quer se inserir nesse mundo digital, né? Quer melhorar a sua competitividade. A sua competitividade é formar pessoas com as competências que os empresários querem. Isso significa ser mais digital, né? Quando eu li o livro sobre a Quarta Revolução Digital, esqueci o nome do Fórum Econômico Mundial, o presidente do Fórum Econômico Mundial, ele fala isso, você tem toda uma estrutura na instituição, né, que está bem distante da forma de produção das empresas hoje, que é digital, que tem um outro ritmo, né? Eu não sei se nós estamos formando, estamos preparados para esse mundo digital. Enfim, transformação digital acho que é um tema que temos que inserir. E para tudo isso, né, como nós cuidamos dos professores. E se não cuidarmos dos nossos professores, isso passa desde a maneira ali das licenciaturas, né? E não é só o professor que vai formar professores, né? Dos nossos professores como um todo, aqueles que dão aula na engenharia, aqueles que dão aula na administração, existe uma profissionalidade docente. Existe uma profissionalidade docente. Ser professor é uma profissão também, e requer conhecimentos pedagógicos, e requer um tipo de atitude, né? Isso é importante. Rapaz, estamos tocando em feridas grandes. Está sangrando, tem muita gente sangrando, viu? Fábio, você falou um negócio bem interessante. Aí, há um mês, eu lembrei de um evento que a gente fez do Núcleo de Inovação do Unirios, junto com o Renan Ranucci, junto com o professor Sérgio Oliveira, que é vice-reitor de lá. E teve uma frase que me marcou muito, eu estava aqui resgatando essa frase aqui, escrevi aqui, não é? Para fazer alguma mudança, e principalmente na educação, eu acho que a gente tem que começar demitindo a gente mesmo, não é? A gente tem que demitir nossas ideias, tem que demitir vários ideais, tem que tirar tem que se despir de muita coisa mesmo, né? Eu vou tentar compilar umas perguntas aqui para fazer sentido isso que eu estou falando, e depois eu queria o comentário de vocês dois, professor Barbieri e Fábio, porque teve muitas informações aqui. Quando vocês estavam falando, o pessoal estava escrevendo, estava falando muita coisa, né? A Gilberlande mesmo, ela fala, né? Para formar professores, faz necessário políticas públicas para as áreas, principalmente, especial, licenciaturas. A gente não tem incentivo nenhum. O professor Barbieri falou de incentivo do ProUni, do FIES, mas isso é incentivo de entrada. Incentivo de formação no Brasil, a gente não tem de governo nenhum. A gente recebeu, a gente país, a gente cidadão, recebe umas heranças malditas
governo a governo federal, independente de lado, independente de cor, se é verde e amarelo, se é vermelho, se é azul, se é roxo, não interessa. Em 2018, nós tínhamos 1,6% dos estudantes do ensino médio superando nota 7 em português no SAEB, não é? Uma deficiência absurda. O Léo Estevam fez aqui um comentário que eu achei ótimo, né? 7% dos alunos não sabem nem o que é 7%. Então, assim, nós temos heranças que são absurdas, assim, que são heranças que passam, heranças de formação, aquilo que você falou, heranças do básico, não é? Então, nós estamos falando muito de inovação, nós estamos trazendo muitas coisas boas, muitas novidades. Eu mesmo estou aqui hoje, aqui no Centro de Experiências da Nova Roma, aqui em Caruaru, que o Roberto Cavalcante me convidou, nosso sócio, né, Fred? E eu vim conhecer. Opa, voltei. E eu vim conhecer esse centro aqui, que é fantástico, é um lugar fantástico, trazendo novas experiências. E a gente precisa trazer algo novo, mas a gente precisa também se preocupar com as bases, não é? Eu acho que política pública, você falou muito bem aqui no seu texto, oportunidades para propor políticas públicas, tem que ser para todos os níveis. O Brasil não pode se excluir de nenhum nível, não é? Comenta um pouco sobre isso. Então, primeiro, a questão das deficiências, né? Eu queria retomar aquilo que você começou, Júlio, na primeira parte da tua fala, né? Uhum. Países que fizeram políticas públicas na educação e que trouxeram resultado, e daí eu gosto de ler aquele panorama da educação que a OCDE lança, né? Porque você tem um panorama do mundo, né? Há um cuidado com o ensino fundamental, né? Há um cuidado com a primeira fase da educação, né? E isso é importante, né? Algo que nós não temos no Brasil, né? Como que você cuida da primeira fase da formação dos nossos jovens. E aí acontece da dificuldade dos nossos jovens de não compreender aquilo que leem, não compreendem fazer contas básicas de matemática, né? E chegar no ensino superior com uma série de deficiências, né? Com uma série de deficiências. Então, isso passa desde pela questão do professor, né? E eu temo, às vezes, que você tem diretrizes de formação de professores que são boas nesse país, né? Você tem propostas boas. O que eu temo, às vezes, é que as escolas que formam professores, daí é uma crítica, eu estou olhando no espelho, né? Uma crítica às instituições de ensino, elas não muitas vezes elas estão distantes da realidade do ensino fundamental e médio, e muitas vezes não estão olhando essas diretrizes de uma maneira adequada, né? Então, eu acho, políticas públicas, vamos olhar a educação em todos os níveis, vamos realmente, né, instigar e cobrar das escolas que formam professores, né, uma formação mais conectada com o mundo real, né? Vamos, como associações e como dirigentes da educação superior, discutir quais são as políticas para melhorar a educação desse país, né? Às vezes eu tenho a sensação de que pensemos, bom, política pública não é um tema que me interessa, né? Não vou participar de uma reunião de política pública, não vou participar de uma reunião de que eu vou discutir como posso melhorar a educação, né? E não é assim. Se você se ausenta da discussão, você não está exercendo a sua cidadania, né? Recentemente, né, nós no Semesp, nós estamos construindo um documento de autoavaliação. Nós olhamos o que o Ministério fala de autoavaliação e que o INEP nos cobra. Só que nós queremos aumentar a régua, porque o sistema a instituição ela tem que ser avaliada a partir da sua identidade, a partir daquilo que ela é, a partir do seu propósito. Então, nós olhamos uma experiência da Colômbia que achamos sensacional. O Ministério da Educação da Colômbia fez mais de 200 reuniões com associações de educação superior, com instituições públicas e privadas, antes de propor o seu instrumento de autoavaliação. Quer dizer, é dessa forma como você constrói política pública, de uma maneira democrática, participativa, ouvindo a sociedade e ouvindo as demandas da instituição. E não burocratizando,
e não numa legislação que mais controla do que dá autonomia, no sentido de uma autonomia de inovação. O agente público, o governo, é óbvio que ele tem que... O papel dele é supervisionar, por isso que ele é eleito, é cuidar do bem público, por isso que ele é eleito e está a sua função. Mas ele também tem que estabelecer os parâmetros e dar liberdade para as instituições agirem e criarem seus projetos, né, com uma autonomia que possa levar à inovação. Então, eu acredito isso muito em construções coletivas, né, para melhorar. Tem meu voto, professor Barbieri. Você votaria no Fábio? Não. Para mim, já é o próximo ministro. Tá na minha. Imagina. Não, votaria, com certeza. Tá vendo? E, até para contribuir, viu, Fábio? Eu acredito assim que nós precisamos ter gestores que pensem a longo prazo. Eu não nasci em Maringá, eu adotei a cidade de Maringá, e aqui a sociedade civil se organiza desde 1997, há 25 anos então, e existe o Repensando Maringá 2047, quando a cidade for completar 100 anos. E neste Repensando Maringá, é assim, tornar-se a metrópole, a melhor metrópole do interior do Brasil, com elevada qualidade de vida. Educação vai levar a qualidade de vida, né? Sendo referência nas atividades econômicas de alto valor agregado, e fala também com o potencial de internacionalização e com integração com a sociedade civil e governo. Então, não dá para você pensar no seu negócio, na sua formação de alunos. Eu tenho um colégio e tenho também um centro universitário. Eu estou na educação básica e estou também no ensino superior. E a gente tem que construir uma sociedade próspera, uma sociedade onde a formação realmente do ser humano e cuidar desse profissional, como nós estamos falando, não só formar o professor, mas cuidar do professor, né? Que seja uma sociedade próspera onde a gente tenha a disseminação de boas práticas. A gente tem que disseminar as boas práticas, né? E essas boas práticas, quando a gente fala em educação, começa até, por exemplo, por que hoje a gente tem dificuldade na iniciativa privada, no ensino superior, de ter alunos? Porque o nosso aluno que veio da educação básica não teve a oportunidade nem de ter uma educação financeira. A sua família também não teve uma educação financeira, como existe, por exemplo, em países como os Estados Unidos, onde existe a preocupação de investir na formação do jovem, na formação do aluno, para a gente ter sempre uma mão de obra qualificada, né? Então, nós temos que despertar esse interesse na sociedade, nos alunos, nas instituições que formam os profissionais, de que a gente tem que pensar numa sociedade que seja próspera, que tenha qualidade de vida, que existe investimento, que existe a preocupação na formação e nessa formação que seja continuada. Mas o meu voto vai para o Fábio, pode ter certeza. O nosso. A gente fala assim, né, em tom de brincadeira, mas é muito sério, né? Tudo isso que a gente vem falando. Você vê, Maringá é uma ilha, né, professor? A gente sabe disso. Não é? Maringá é uma ilha, não, talvez seja um oásis, né, dentro do Brasil. Não é? Dentre várias outras cidades que a gente vê isso, né? A gente vê o Ceará também, começou lá com Sobral também, dentro do sertão, dentro do Nordeste, ninguém se anima, e tá, não é? A gente vê aqui no Nordeste, que tem os índices bem piores, não é? Lá ao lado do Piauí, do Maranhão, tudo, estão se reestudando, né? Pernambuco conseguiu sair de posições lá atrás e conseguiu conquistar forças maiores, né, dentro da educação, pelo menos se aproximar de números, não é? Mas o que a gente percebe, por exemplo, no ensino superior, a gente tem a própria regulação, eu acho que o Fábio falou do processo regulatório, né? A gente entrega um projeto com um curso, depois entra o aluno e depois chega o mercado, né? O aluno bate na porta do mercado, dá na cara do mercado e diz, amigo, não é isso não. Né? Não deveria ser o contrário, né? A gente deveria primeiro ter o mercado junto com a sociedade, não é? A gente lá no Unirios, a gente conseguiu trazer muito disso, né? Analisar perfil de sociedade, geração Z, consumo, como é que eles estão consumindo a educação, depois chegar no momento do mercado, alinhar as disciplinas junto com as características profissionais, tudo isso, para depois a gente colocar centro universitário, muito bom, né? Se a gente consegue. As faculdades têm muita dificuldade ainda nisso, quem está começando, e muitas vezes é quem está começando que quer trazer algo novo, né? Então, Fábio, professor Barbieri,
Quem quer trazer algo novo, consegue dentro do contexto educacional brasileiro ou ele ainda tem uma barreira muito grande? Sr. Barbieri, quer... Vamos lá, né? A gente joga a bomba e sai correndo. Vamos Vocês lá, estão vendo, né? Eu e Fred, a gente sacode a bomba. Tô rindo aqui, rapaz do céu. Como é difícil no Brasil, né? A conversa da gente foi tão interessante, né? Não, é um bate-papo leve, né? Uma coisa leve, uma coisa... Sabe, Júlio, a regulamentação realmente ela é muito grande. É muito difícil. A gente tem lá uma grande parte do nosso dia, do nosso mês, do nosso ano, buscando forma de pagar todos os impostos e encargos que nós temos. Daí a gente tem que lutar uma grande parte do ano para poder planejar. E daí quando você planeja, você tem que estar monitorando todos os dias, porque todos os dias nós temos mudança na regulamentação. Então, o MEC hoje, através das séries, por exemplo, que é o que regula o ensino privado, você vai verificar que tem normativas, tem portaria, tem resoluções. Quando a coisa está, estou aprendendo, daí vem o Conselho Nacional de Educação e vem com muitas coisas. Apesar que eu vejo hoje que o Conselho Nacional de Educação ele está bem na vanguarda, ele está bem atualizado, né? Ele não faz mais porque as coisas acabam parando no Ministério, né? Mas, assim, é muito difícil, você tem que ser muito resiliente, você tem que ser muito persistente, você tem que gostar muito do que você faz para poder avançar, porque a regulamentação é muito grande. E talvez as pessoas que estejam aqui, né, saibam, mas tem algumas que de repente não sabem. Nós estamos na educação, né? Eu estou na educação há quase 30 anos, e o que eu observo? As nossas dificuldades, mesmo formando pessoas, né? Formando mão de obra qualificada, incluindo, transformando, a gente não tem benefício nenhum, a gente não tem privilégio nenhum quanto à atividade econômica. E agora, nessa reforma tributária, nós quase que perdemos o pouco que nós temos. Na reforma tributária, nós quase perdemos aí o ProUni, que é um sistema que funciona, é um programa que funciona, é um programa que inclui, é um programa que oportuniza quem não tem a oportunidade de chegar no ensino superior de estar estudando. Então, Fábio, nós temos que ser, Fábio e Júlio, né? Nós temos que ser muito resiliente, muito persistente e gostar do que faz. Pô, concordo, professor Barbieri. Tem que ser persistente e resiliente, né? A inovação ela é resultado também de um processo, né? De um processo de um amadurecimento, né? Ainda mais quando falamos no país, né? É amadurecimento, é consciência cidadã, né? E é plano. Nós podemos fazer algo novo se nós amadurecermos e temos um plano, temos um projeto, né? Quando eu estudo instituições que fizeram mudanças consistentes, né? Mudanças institucionais, quer dizer, como fizeram mudanças institucionais? Pessoas com projeto. Pessoas com projeto. O país precisa de pessoas com projeto. Então, o formulador de política, os formuladores de pessoas de políticas públicas, eles têm um papel relevante. E aí, como sociedade, nós temos que saber escolher bem, opinar e tudo mais. Né? Então, quando você nomeia um ministro, qualquer que seja o ministro, ele tem um poder, né? Ele vai nomear outros secretários, outras pessoas que vão cuidar das secretarias, no nosso caso, ensino superior, séries, INEP, CAPES, e assim vai. Você tem que ter pessoas que conheçam o métier, conheçam de regulação, que conheçam de tudo mais. Né? Então, de toda a estrutura, né, de um Ministério da Educação, nós temos que ter pessoas que possam exercer as suas funções. É óbvio, né? Nós vivemos aí numa situação partidária, né, que você tem que compor com partidos, mas que possamos escolher os melhores, né? Que possamos escolher quem entende de educação para lidar com educação. Né? Então, como fazer inovação? Pessoas e projeto. Né? Como fazer inovação? Né? Olhar para o mundo. É incrível. Eu conheci o pessoal que faz o ranking de Xangai, que é o ranking que a gente estuda, lê, né? O ranking de universidades.
Qual era o projeto do ranking de Xangai? Eles queriam melhorar a qualidade das universidades chinesas, de terem mais projeção internacional. Querem competir com os Estados Unidos, querem competir com a Inglaterra, as universidades. O que eles começaram a fazer? Começaram a estabelecer os pares. O que a universidade americana faz? Faz isso, faz isso, faz isso. Disso nasceu o ranking de Xangai, que virou um ranking que o mundo acadêmico, né, que olha as melhores do mundo, olha. Então, começaram com comparações. Então, nós temos que olhar as boas práticas. Como nós vamos inovar? Nós vamos inovar olhando o que o outro está fazendo de legal, né? Nós vamos fazer o que está fazendo de bom, o que está trazendo resultado. Não pode ter uma questão ideológica, partidária, ou não sei o que. Vamos olhar o que o outro país está fazendo, né? Outra coisa, como vamos inovar? Cooperando mais. Né, cooperando mais, né? E aí, professor Barbieri, me encanta, né? Isso não estou fazendo demagogia, acompanhar o que vocês fazem em Maringá, né? Quando eu vejo reuniões da associação, quando eu vejo reunião entre as universidades, né? Eu acompanho via Facebook, via as mídias sociais, as diferentes mídias sociais, o que vocês fazem. Vocês trabalham de forma cooperam. A gente tem que cooperar, inclusive cooperar mais entre as associações. Eu li um relatório, achei ótimo, ótimo porque doeu, ótimo porque me causou dor, né? Mas triste pelo relatório. Teve um encontro da Universal, o último foi em 98 em Salamanca, foi um anterior realizado no Rio de Janeiro, esqueci o ano. Mas a Universal reuniu os reitores de universidades dos países ibero-americanos, né? E eles contrataram uma pessoa que eu acompanho, que estuda políticas públicas, foi ministro no Chile, Joaquim José Brunner. Eu sou fã do Brunner. Ele é um estudioso de políticas públicas. E ele escreveu um relatório, né, de análise de políticas públicas na América Latina. E ele falou assim, no Brasil há carências de políticas públicas. Isso há anos atrás. Né? 2, o Brasil tem entre os problemas que o Brasil tem, ele tem várias associações que não dialogam. Gente, quantas associações de ensino superior que nós temos? É óbvio que há diálogos, a gente vê o Fórum do Ensino Superior reuniu umas associações, o Fórum do CURUB, né? Mas eu acredito que nós podíamos... Há diálogo hoje, avançamos bastante, né? Né? Mas esse diálogo precisa avançar, inclusive entre o setor público e privado. Inclusive... Quando olhamos a Andifes, que representa as universidades públicas, outras... É óbvio, as universidades públicas têm outros interesses, outra perspectiva, mas tem coisa que nos une, que é o interesse pela qualidade da educação, que é o interesse comum pelas políticas públicas. Todos nós queremos melhorar o acesso, todos nós queremos melhores instituições. Então, há que dialogar também com a Andifes. Não podemos mais continuar... E isso é inovar, Júlio. É inovar no sentido de trazer melhorias. O que nós temos em comum, né, com a Andifes? Então, é cooperar, olhar as boas experiências e pessoas, plano, acho que assim podemos inovar. Que coisa boa, né? Passamos pelo diagnóstico, pelo método, e agora já começamos a entrar nas soluções, não é? A Jane tinha instigado aqui, dizendo, chega de colocar o que está e vamos falar daqui para frente, né? Aí Leonardo Estevam fez aqui vários comentários. Leonardo está querendo ou tomar sua vaga de ministro ou ser um ministro executivo. Né? Mas ele colocou aqui, ó, Fábio, colocar estudantes da família no centro da educação nacional, o professor é fornecedor, não é? Falou alguma coisa também dos gaps, né, cognitivos atuais, matemática e português, né, tecnologia e educação financeira, o Oscar coloca regulação de menos é mais, não é? E aí o Leonardo concorda, e privatizar a administração da educação brasileira de ponta a ponta. É uma solução bem radical, né? Mas vamos lá, né? Chegando agora, 2022, vamos falar de soluções, não é? Acho que a gente passou muito nesse momento, assim, eu acho que tudo isso que a gente discutiu até agora, né? Os anos que se passaram foram grandes momentos de aprendizagem, não é?
A gente tem agora, precisamos de alguma forma fortalecer as políticas públicas voltadas para a educação, não é? Seja quem for, a gente tem um ano de eleição, a gente tem muito realmente a se fazer. O Todos pela Educação, até esqueci, Fábio, perdão, vou mandar para você, tá? Ele teve uma reunião essa semana, teve um evento essa semana falando exatamente sobre, falando com governadores de estado, com secretários, com várias pessoas, exatamente a montagem de um programa para mandar para os presidenciáveis, não é? E eu creio que as associações podem fazer isso também, não é? Afinal de contas, é como você falou, né? Tem que ter muito das associações, das cooperativas, tudo isso dentro desses mecanismos de Estado, não é? Que soluções, o que é que a gente poderia sugerir, principalmente de política pública para o ensino superior, que está faltando para alavancar 2022? 2022 está morno, né? A gente já está em abril, final de abril, começando maio, e o ano não começou para a educação. Tá pesado, tá lento para muitas instituições, não é? Que políticas a gente poderia sugerir para os presidenciáveis que poderia trazer soluções melhores para a educação? Uhum. Bom, professor Barbieri? Não, Fábio, vamos lá, Fábio, começa. Bom, acho que políticas não é por uma ordem de prioridade, né? Mas assim, a questão do financiamento, olhando o nosso setor privado, né? O professor Barbieri falou do ProUni, né? Do FIES, e o problema que nós tivemos com o FIES, né? Mas com a crise do FIES, o que veio, né? O que veio depois do FIES, né? Então, nós temos que continuar incluindo, né? O SEMESP, essa semana nós tivemos um evento em Marília, na cidade de Marília, o Rodrigo Capelato fez uma apresentação. Nós temos em torno de 41 milhões de pessoas, 41 milhões de pessoas com idade de estarem no ensino superior, ou com potencial para o ensino superior. Gente, isso é muita gente. Por que não estão? Não tem interesse? É um problema financeiro? Precisamos discutir, mas é muita gente. Né? E dados do Instituto SEMESP. Nós temos lá no SEMESP 2 especialistas que é o full-time analisando dados do ensino superior. São 2 estatísticos excelentes. Assim, Então, qual a política de financiamento? Então, nós olhamos a experiência da Austrália, né, em que você faz o financiamento e depois o aluno paga conforme a sua renda, se tiver emprego, não tiver emprego. Há um acompanhamento do setor fiscal do governo para acompanhar a renda do aluno, né? Então, a experiência da Austrália nos parece interessante de política de financiamento. Nós temos que cuidar de como incluir via financiamento. Né? Nós temos que cuidar da governança do sistema. Menos centralização. Eu lembro que desse governo falava, né? Menos Brasília, né? Ou algo assim. É isso, né? É óbvio que tem que ter diretrizes, como qualquer governo, tem que dar diretrizes de funcionamento, né? Quer dizer, nós temos um sistema, né? Predominantemente privado. Isso não quer dizer que é ruim, né? Mas, no todo, nós precisamos de uma regulamentação que faz o sistema funcionar. E esse sistema tem que ser pautado na confiança, tem que ser pautado nas boas práticas, ele tem que ser pautado, né, num estilo de governança que, ao mesmo tempo, permita a diversidade. Nós temos que ter uma governança que valorize a diversidade institucional. Hoje, eu acho que nós somos muito mais iguais do que diferentes. Né? Eu acho que as nossas instituições elas são muito semelhantes no seu currículo, na sua fala. Né? Eu vou fazer uma provocação, né? Nós compramos às vezes os mesmos conteúdos, então não não importa a instituição A, B, C, ou D, tudo tem o mesmo conteúdo. Aí você entra no site delas, muda a cor, porque cada instituição pode ter a cor, e a carinha da pessoa que faz a propaganda. O preço é mesmo, é 140, 150, 120, o que muda? Quer dizer, tem que ter mais diversidade, uma governança que permite ter mais diversidade. Então, governança, tem que desburocratizar, financiamento, qual o tipo de financiamento que nós vamos ter nesse país, um processo de avaliação que valorize mais a autoavaliação institucional,
Quer dizer, me diga quem tu és que eu vou te avaliar. Me diga qual é o seu propósito que eu vou te avaliar. Né? E aí não é a cabeça do avaliador, né? Que tem uma experiência rica, mas da sua universidade, do seu mundo, da sua perspectiva. Né? Então, formação de professores, ele tem que passar de discurso, de intenção para a prática, e aí passa para a licenciatura, de valorização da carreira do professor, né? Ciência e tecnologia, pô, a gente viu na pandemia. Sem ciência, nós poderíamos estar ainda em lockdown, né? Sem vacina. Então, tem que investir em ciência e tecnologia, nós não podemos diminuir bolsas, investimento em ciência e tecnologia. As nossas agências financiadoras precisam continuar, esse é o papel do governo, né? Ciência e tecnologia, internacionalização, né? Nós precisamos aqui valorizar, incentivar, instigar mais as nossas instituições se conectarem uma com a outra nacionalmente, através de redes de cooperação, né? E internacionalmente. Por que não conectar mais com a América Latina? Que são instituições, né? Não vamos buscar, é óbvio que a gente tem que ser com Harvard, MIT, tudo, conhecê-los, mas vamos buscar uma internacionalização com instituições que sejam mais semelhantes, mais próximas a nós, mais próximas à nossa realidade. Então, é um pouco aí de um conjunto de propostas. Vou só relembrar, professor Barbieri, financiamento, governança, avaliação, formação de professor, ciência e tecnologia, internacionalização. Mais alguma coisa? Júlio, sobrou quase nada, né? Eu só tenho uma ressalva, tá? Eu acredito em financiamento, sim. Agora, sem emprego não funciona. Não. Sem objetivo não faz sentido, entendeu? Porque assim, você não tem garantias nenhuma, não é? Então, se o governo não traz empregabilidade, financiamento é uma furada, como a gente já viu, não é? Isso. Assim, eu concordo em tudo que o Fábio disse. Gênero, grau e número é exatamente aí. Quando a gente fala, ou quando ele falou de financiamento, eu colocaria também a importância até de implantar o voucher, certo? Existem algumas cidades que, de novo, existe em Maringá o voucher para atender criança de 0 a 3 anos. E está funcionando, mas funcionando muito bem. Em cima, claro, da proposta pedagógica do município, certo? Tendo uma fiscalização não punitiva, mas construtiva, parceira, aonde existe a mesma conexão entre a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação e com as escolas que estão atendendo os alunos de 0 a 3. No primeiro momento, por ser uma inovação, Fábio, o Ministério Público vem em cima, partidos, né, mais alinhados à esquerda vieram em cima, até mostrar para eles que tomada não era focinho de porco. Demorou, mas a coisa funcionou e está funcionando. Eu gostaria de dizer o seguinte, que essa educação que nós estamos falando, primeiro, ela tem que ser uma educação que realmente transforme. Então, ela tem que ser transformadora, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser acessível a todos, e daí a importância dos programas de financiamento. Tem que ser inovadora, o Fábio é um especialista na área aí, né? Para formar quem? Indivíduos que sejam autônomos e que sejam críticos. E tem que ser sustentada por quem? Estamos falando em formação de professores, né? Tem que ser sustentada por professores que sejam qualificados e valorizados. Muito bem. Muito bem. Muito bom. Professor Barbieri, como a inovação às vezes traz conflitos, né? Tudo que a gente está fazendo coisas novas, incrível, né? O Ministério Público ir. Mas isso é o ônus de quem quer fazer coisas diferentes, né? Muitas vezes acontece isso. Tem que estar pronto para apanhar, né, Fábio? Tem que estar pronto para apanhar, mas e como o Júlio disse, o Fred, acho que falou, né? Resiliente. Vamos lá, vamos ser resiliente, persistente e trazer a mudança que é necessária.
Sim, e assim, a gente assume o que faz, né? Eu acho que todo mundo que faz alguma coisa tem que assumir, né, professor Barbieri? Não é esse negócio de, vai apanhar, vai receber elogios também, vai ter resultados também, não é? A gente que está muito acostumado a ter sempre o lado punitivo, não é? Mas não, tem muita coisa boa que a gente pode fazer, não é? Tá aí o ano que a gente pode despontar com muita coisa nova, muita coisa diferente, né? Não, Verdade. pergunta? A gente está indo muito numa linha com total razão de entender assim no cenário quais são as dificuldades, os desafios, aquilo que a gente pode fazer, né, para vencer esses desafios. Mas numa outra visão, o que esse 2022 traz de oportunidade, assim, para as nossas instituições, para a educação, né, para as discussões, o que tem aí de bacana aí nesse. Não que as coisas que a gente falou agora não sejam bacanas, mas a gente estava, né, nesse viés de buscar soluções para desafios. E o que tem de oportunidade por aí? Eu estava olhando aqui agora, o Marcelo estava falando, né, que a relação direta entre o PIB e o nível de desemprego, as matrículas no ensino superior. Então, o que a gente tem que, neste momento, ver como oportunidades? Nós estamos, né, no momento de inflação alta, no momento de combustível alto, no momento de grande dificuldade, porque o desemprego está muito alto. Então, por que não usar o que a gente tem a nosso favor neste momento e poder melhorar para depois virar política da sua instituição de ensino? Então, é trabalhar, né, com o que nos permite hoje, que é os 40% do presencial na modalidade à distância. Então, vamos começar por aí. Então, é permitido 40% da minha carga horária? Vamos aplicar. Mas como que eu vou aplicar isso? Com qualidade. O que o Fábio falou é uma realidade, os conteúdos acabam sendo os mesmos, as disciplinas são as mesmas, a gente só tem a mudança lá da cor da instituição e o resto, a coisa é quase que tudo igual. Tá, mas se eu for comprar essas disciplinas, se eu comprar esses conteúdos, por que eu não tenho uma inovação ali gravando com o meu professor que vai estar à frente da disciplina, uma abertura, né, da disciplina. Ele vem depois no meio aí, resolve exercícios, estudos de caso, aplique um projeto integrador e no final ele vem, vamos refletir sobre tudo que nós aprendemos, que nós discutimos. O que ficou? O que é importante? Né? Essa disciplina vai ser importante para você por quê? O que você esperava dela e foi atingido? O que não foi atingido, o que a gente pode melhorar? Eu acredito assim, é uma oportunidade de a gente usar os 40% que nos é permitido, é uma oportunidade de a gente levar esses alunos para visitas técnicas, levar esses alunos mais próximo do mundo do trabalho, para ele ver assim, o sentido de ter optado por aquele curso e dele ver, né, ou provar que lá na frente ele vai ter a possibilidade de exercer a profissão, porque a instituição deu subsídios, fez visitas técnicas, discutiu conteúdos, oportunizou ambiente de inovação, discutiu o empreendedorismo, o intraempreendedorismo, a ideação, a acreditação e tudo mais. Então, eu acredito que a tecnologia ela tem que ser melhor utilizada, viu, Fred? Se a gente utilizar essa tecnologia, que no primeiro momento, em 2020, foi meio que uma obrigação, ou você vai usar, você vai estar fora, pegar dessa tecnologia o melhor, pegar da regulamentação o melhor, para poder ouvir o que o meu aluno precisa, ele quer, né? Trabalhando, é claro, não tem coisas que a gente não vai abrir mão. É uma instituição de ensino, então eu vou ter disciplina, eu vou ter hierarquia, eu vou ter organização, ele vai vir para a aula, vai ter aula, ele vai vir para a escola no dia da prova, a prova vai acontecer, o banheiro vai estar limpo, os professores vão estar em sala de aula, certo? O mobiliário é adequado para ele, tudo isso vai acontecer, mas tem que ter essa empatia de mostrar para o aluno que, olha, venha, acredita, nós estamos estudando como é a sua profissão e a gente quer formar você de uma forma diferenciada para você fazer a diferença lá na sociedade onde você mora.
Muito bom. Fábio? Vamos lá. Acho que nós 2020, quando entramos na pandemia, tivemos que acelerar muitas mudanças nas nossas instituições. Nós tivemos que aprender, nós aprendemos e aprendemos muito rápido, né? Como as plataformas já existiam, né? Mas aprendemos a utilizar ainda melhor as plataformas, otimizamos. Nós fizemos uma pesquisa com o semestre com mais de 400 professores, né? E foi muito legal o resultado. Os professores, eles foram juntos, né? Eles procuraram resolver aprender a utilizar a diferente plataforma, abrir e utilizar outras tecnologias e aplicativos, né? Então, foi um momento de mudanças rápidas. E a oportunidade que se abriu, né? Olha olha a instituição de ensino, olha gestor, olha professor, como você pode, né? Como é possível fazer mudança, né? Continue ousando, não espere uma próxima pandemia, um próximo problema para continuar ousando, né? Eu coordeno um projeto, chama-se MetaRede. É um projeto de transformação da área de TI. Qual o objetivo? Ajudar as instituições a tornarem a área de TI mais estratégica. São mais de 100 instituições públicas e privadas. Fizemos uma pesquisa sobre competências digitais dos docentes. Quer dizer, houve um avanço, mas ainda é preciso avançar mais nas competências digitais, né? Não basta abrir o Zoom, o Teams, o Meet, né? Mas como que você tem uma experiência de aprendizado? Como que você engaja o estudante? Senão ele vai continuar com a tela fechada, né? Então, como que você avançar nas competências digitais dos docentes, né? Todos nós estamos falando de ensino híbrido. Ensino híbrido não basta ter uma plataforma e levar os alunos para a sala de aula e continuar fazendo a mesma coisa, falando sobre teorias e tudo mais. Mas ensino híbrido supõe uma metodologia, ele é, acima de tudo, uma metodologia de trabalho. Então, é uma grande oportunidade de sermos especialistas. Vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre as melhores práticas de ensino híbrido, né? Se queremos e devemos avançar no ensino híbrido. Os líderes institucionais, aí para o conjunto dos líderes, teve muitos, e eu sei que o professor Barbieri se insere nisso, que assumiram um processo de transformação, que continue induzindo o processo de transformação na instituição. Não dá para, agora fizemos. Não. Quer dizer, qual é o próximo passo, né, que eu tenho que dar para induzir um processo de transformação institucional? E aí o meu encantamento pela Tec de Monterrey, né, que visitamos agora em fevereiro, fiz 2 visitas em fevereiro e março, né? Eles têm lá vários pró-reitores, até assustou, falei, nossa, quanto pró-reitor, né? E nós ouvimos em palestras 4 ou 5 pró-reitores, e é muito interessante. Eles falam das mesmas coisas, e não é comum você ter uma instituição com diferentes pró-reitores falando das mesmas coisas. Eles falam das mesmas coisas. E eu fiz pergunta por um. Peraí, como que vocês chegaram a esse nível de sinergia e falando do mesmo modelo, do mesmo processo? Ele falou assim: ó, ele quis dizer, eu posso ser Corinthians, eu posso ser Palmeiras, eu posso gostar do vermelho, outro gostar do azul, mas aqui a instituição nos cobra, aqui nós acreditamos, temos que jogar conforme o propósito institucional, temos que atuar conforme o propósito institucional. Eu acho isso lindo. Qual é a oportunidade? Gestores, instituições, conecte mais as pessoas dentro do seu projeto. Não permita, né, desconexões, não conviva com isso. É duro, é difícil, gera atrito, mas tá, você convive com isso, então assuma o ônus de conviver com problemas e continue tomando cerveja no final do dia reclamando dos problemas. Muito bom mesmo. Continue reclamando dos problemas, né? Você não toma atitude? Se não muda, né? Quer o quê? Vai continuar tomando cerveja. Então, o vinho, né? Pode ser um vinho, então, no inverno, falando dos mesmos problemas. Vai reclamando, né? Reclamando, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? É legal isso também, né? É um bom motivo para chamar um colega e tomar um vinho. Eu podia falar de coisas boas também, né? Estou provocando, então, é uma provocação. Não, mas foi fantástico. Essas colocações de vocês, assim, eu colocaria mais investimento em habilidades socioemocionais,
Eu acho que tem que integrar, não é? E aí, quando a gente fala isso, não é colocar uma disciplina de empreendedorismo, uma disciplina de projeto de vida, não. É tudo, né? Transversalidade, é falar de empregabilidade, é ter isso entranhado em todas as disciplinas, ser transversal em todo o curso, né? E algumas mudanças, propor mudanças no contexto da educação. Se a gente perceber, as instituições públicas sempre seguiram as privadas. Desculpa, o inverso, né? As instituições privadas, elas seguiram o modelo da pública. E a gente reclama que a pública não dá certo. Mas a gente segue a mesma coisa. Não muda desde 1900 e lá vem bolinha, né? Desde da criação das universidades públicas. Então, precisa ter mudança. Mudança de hierarquia, mudança em contexto, mudança no modelo de gestão, formação de times, né, Fábio? Você falou integrar pessoas, conectar pessoas, não é? Mais participação de alunos, participação de comunidade, precisa estar envolvido em muita coisa, não é? Eu acho que isso tudo daí só mostra uma coisa, né? Aluno, ele quando assina contrato com as nossas instituições, ele não assina contrato para assistir aula, ele assina contrato para ter experiência, não é? A gente tem que ter essa consciência. Ninguém vem assistir aula, ninguém paga convite da Disney para ficar olhando montanha-russa, quer ir na montanha-russa, pô. Então, assim, precisa dar montanha-russa, precisa ter frio na barriga. Na hora que a gente fala de habilidade socioemocional, exatamente lá na frente, a gente diferenciar, humanizar mais as pessoas e diferenciar dos robôs. Senão, nossos atuais profissionais, os futuros profissionais, vão perder vaga para robô, né? E robô não tem frio na barriga, pô. Então, não adianta a gente estar querendo fazer a mesma coisa que fazia antes. Então, mudar é preciso, né? Brilhante tudo isso que vocês falaram. Fica muito claro para a gente toda essa mudança. Veja que a participação do público, a participação do pessoal aqui foi gigante, né, Fred? Foi muito bom mesmo. Gostei muito, empolgante. Com certeza, com certeza. Tivemos parabéns mesmo. Uma brilhante edição. Pessoal, então é chegada a hora de agradecer todos os participantes pela presença. De maneira muito especial, agradecemos aos nossos debatedores. Tivemos aqui conversas educacionais de altíssima qualidade, cumprindo com o propósito do evento. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Falando em contato, queríamos convidar a todos os participantes que respondam a nossa avaliação, que será enviada por e-mail a todos os inscritos. Ela é muito importante para a melhoria contínua do nosso evento. Agradecemos também, mais uma vez, aos nossos patrocinadores. Fories, Soluções Financeiras, Yang, Brandil, Fundacred, Grupo Cobrafix, QHNDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira premier do Google for Education e Unibolsas Brasil. Nossa próxima edição especialíssima será no dia 26 de maio. Vamos falar sobre os desafios financeiros das instituições de ensino para este ano, sob diversos olhares. Fiquem ligados em nossas redes sociais para garantir sua vaga. Também na próxima semana teremos a estreia da segunda temporada do nosso Meeting Cast. Não percam. Sigam o Meeting Educacional de Marketing e Finanças nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook, além do Meeting Cast no Spotify, Pocket Casts e Google Podcasts. E fique por dentro das novidades que virão. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá para ter acesso ao nosso conteúdo. Você que está acompanhando no YouTube, compartilhe o vídeo, comente aqui conosco. Se você gostou, dê o seu like, ative as notificações para receber em primeira mão os nossos conteúdos. Tem muita coisa bacana que vai vir por aí nesse 2022. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Muito bom, muito obrigado, professor Barbieri. Muito obrigado.